Olá, é difícil amar a democracia, afirmou uma cientista política. Mas afinal, o que é a democracia? Uma ilusão que serve para simplesmente encobrir a exploração voraz do capitalismo? Algo estático, estabelecido por regras, leis, normas? Ou é algo em construção, em movimento? Um projeto nunca acabado, concluído? E como seria esse movimento que visa empurrar as fronteiras da democracia para incluir de maneira efetiva negros, indígenas, mulheres, jovens, homossexuais e tantos outros colocados às margens da sociedade? E qual seria a importância da cultura nesse projeto de alargamento de fronteiras políticas? Para falar sobre esse tema, hoje nós temos duas convidadas. Áurea Carolina, a vereadora mais votada de Belo Horizonte nas últimas eleições, e Cida Falabella, atriz, diretora, professora, também eleita vereadora, ambas pelo PSOL. Bom, eu procurei semelhanças e diferenças, mas encontrei mais convergências entre vocês duas, não é? Até pelo projeto de muitas pela cidade, há muita convergência nesse projeto de cidade. Mas, de qualquer forma, para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor vocês duas, eu gostaria de começar com a Áurea, falando um pouquinho da sua vivência, um pouco da sua adolescência, até a sua chegada ao interesse pela política e que tipo de política que te atraiu. Miriam, eu fui uma adolescente muito encantada por poesia, por música, por grafite. Eu gostava de escutar rádio e conheci a cultura hip hop nessa busca. E por meio do hip hop eu tive acesso a lutas políticas que eu desconhecia. E aquilo passou a fazer sentido no meu cotidiano. Conheci movimentos negros, de lutas das mulheres, da cidade, da juventude negra e periférica, e comecei a me engajar com muita força nisso, buscando também algo que fizesse sentido para a minha vida, né? A política como um encontro, como uma proposta de transformar o mundo e a mim mesma. E de lá para cá eu me engajei com muita força em alguns processos políticos. Eu sou uma das fundadoras do Fórum das Juventudes, da Grande BH, que é uma rede da sociedade civil voltada à efetivação dos direitos juvenis, e também tem uma formação acadêmica que foi convergindo com essa caminhada. É interessante que esses jovens que você foi, com os quais você conviveu, na verdade, hoje eles são praticamente o seu eleitorado maior, né? Acredito que sim, uma parte do eleitorado vem dessa figuração ampla, mas eu acho que tem uma classe média insatisfeita com o rumo desse projeto político que descambou no país, que agora se apresenta também buscando alternativas. E o PSOL, as Muitas pela Cidade que Queremos, conseguiram mobilizar esse campo na cidade. Então, acredito que tem uma diversidade ampla de quem acreditou nessa proposta conosco. Uhum. E você, Cida? Você é do teatro, nossa velha conhecida, há muitas 1000 anos, peças, né? Que eu já vi seu trabalho, conheci seu trabalho. E aí, nesse sentido, você trabalha com cultura, evidentemente, a sua ênfase, não é? Há as convergências e há as ênfases, acredito, né? Sim. Mas a cultura também num sentido diferente, né? Não é aquele sentido livresco, né? A gente trabalha com a cultura dentro de um ponto de vista que ela afeta, né? E ela é transversal, né? Ela afeta todas as áreas e todas as lutas também, né? Acho que é a cultura por nenhum direito a menos, é a cultura que está na luta contra todos os preconceitos, pelo alargamento da noção de cultura mesmo, né? Porque às vezes a ideia da cultura é que você tem que levar cultura para a periferia, ou levar alguma coisa para alguém, quando, na verdade, o movimento é o contrário, né? É um diálogo entre culturas, assim que a gente poderia dizer, né? Então, uma ampla formação cultural, ela inclui sempre o ponto de vista do outro também, porque senão vira uma coisa unilateral, né? E que tende a ser hegemônica e impor uma visão que sempre é mais empobrecedora mesmo, né?
É porque a gente tem essa visão. A gente tem, não, né? É uma visão já estabelecida, comum, muito até congelada, que cultura são os grandes livros, a literatura clássica. E assim é interessante. O jovem, diante desse mundo cultural de milhões de anos, ele se sente até abafado, né? Porque ele só tem lacunas a serem preenchidas por essa grande cultura. E, na verdade, hoje, nesse tipo de movimento, o jovem está expondo a cultura que ele produz, né? Claro, a cultura hip hop é um exemplo fortíssimo disso, né? Cultura, resistência, arte política o tempo inteiro. São várias linguagens, né? Não é uma linguagem única. E o foco basicamente está na periferia da cidade ou no centro ocupado, né? Debaixo do viaduto, na periferia que está no centro também, né? Porque a cidade é cheia de lugares assim. Os considerados nobres e os considerados, né, periféricos, mesmo dentro do centro da cidade. E esse lugar sendo ocupado por essa cultura é muito forte, porque é desse diálogo que a gente precisa na área cultural, né? E é tanta coisa bonita, né, que está sendo produzida. A street dance, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, né? Os movimentos corporais, é uma outra coisa, né? A gente costuma dizer que a gente tem uma cultura viva na cidade, em contraposição um pouco a uma cultura de fachada, uma cultura dos grandes eventos, né? E é exatamente querer tirar essa fachada e deixar que essa cultura viva esteja cada vez mais, né, conectada entre todas as periferias, o centro, a periferia, que a cultura una a cidade num grande movimento, porque a cultura ela nunca foi tratada realmente como uma centralidade na vida do país, né? E os esforços aí desses últimos anos, infelizmente, estão desmoronando agora com essas PECs do fim do mundo, né? Com o fim do Ministério da Cultura, que não foi reconstituído, mas não à altura do que era antes, os programas todos sendo dilapidados. E são todos programas inclusivos, programas que pensam a cultura cidadã, a cultura viva. Então, a gente vai ter muito trabalho pela frente nesse sentido. Muito trabalho mesmo. Agora, você fez uma dissertação de mestrado no Departamento de Ciência Política, alargando os limites do Estado, é isso? Sim. O nome geral, né? Ampliando os limites do Estado. Isso. E você fala num termo que eu achei interessante, contra o adultocentrismo. Sim. O que é isso, o adultocentrismo? Existem muitas formas de opressão na nossa sociedade. O adultocentrismo é uma delas. É considerar que a perspectiva de vida de uma pessoa adulta é superior à de uma pessoa idosa, ou de uma criança, ou de uma pessoa jovem. Como se o adulto fosse o ideal de humanidade. Chegar na fase adulta é a plenitude, né? Existe ainda essa concepção. A gente estuda, trabalha para ter uma vida adulta tranquila, confortável, e o adulto é de onde a gente olha todos os outros que ou passaram do tempo, estão na demência, são velhos, ou não atingiram maturidade, não têm experiência nem condição de decidir por si, não têm autonomia, que são jovens e crianças. Na verdade, esse adulto, ele é uma construção que faz mal para todo mundo, até para o próprio adulto, né? Exato, como se tivesse que ter aquela segurança. Uma segurança, um controle da situação que é ilusório. É uma idealização e ela é muito violenta também. E é engraçado como isso convive com ideais que são de juvenilização, né? De beleza, de padrão, assim, que o mundo adulto idealizado não consegue atingir também. Então, essas coisas vão se juntando para, no caso específico da juventude, produzir um imaginário social muito negativo, de que a juventude é insuficiente, incapaz, irresponsável, que ela não pode participar politicamente, ou que ela é egoísta, inconsequente, ou então uma coisa muito descolada da realidade, que a juventude vai transformar o mundo, ela é nosso futuro, a responsabilidade está nas costas dela. A nossa geração, eu me lembro que lá na Fafiche, quando a pessoa começava a falar da década de 70, das grandes glórias, eles falavam, ai meu Deus, lá vem aquele pessoal falar da década de 70 de novo, que eles não aguentavam mais ser considerados assim, vocês não têm utopia, vocês não sabem nada, vocês são uma geração que só pensa em termos individuais, e não é isso que a gente vê, né? Olha, a gente tem uma experiência na periferia de Belo Horizonte, porque a gente tem um coletivo que se chama Zap 18, né? Que é um espaço cultural, de formação, um coletivo de produção teatral também, de espetáculos. E lá, todo o nosso trabalho foi de acolher essa juventude
crianças e sempre dentro dessa ideia do protagonismo deles, de deixar na mão deles, decidir o que vai ser montado, decidir as regras de convivência no espaço, né? A construção dos espetáculos vem a partir das experiências, das histórias de vidas que eles trazem. Isso daí é, assim, incrível, porque uma das coisas, quando a gente, às vezes, tem debates e tudo, ou mesmo eles falando do espaço, assim, né? Não é uma coisa que só a gente faz, vários outros espaços na cidade têm essa experiência. O que os meninos mais destacam é a horizontalidade das decisões, que aqui a gente realmente sente que está participando. Então, não é um lugar que você vai montar uma peça, pega um livro, a peça está pronta, então você decora o seu papel. É uma construção, então é a partir deles, a partir das questões deles. Aí então, trabalho agora com o teatro do oprimido, ou então com o teatro do Brecht, que é um teatro mais crítico socialmente. Então, essa construção, né, dá espaço para esse sujeito em construção, considerando que ele, na verdade, é uma grande potência para ser trabalhada e que o que você pode fazer é exatamente disponibilizar os meios para que eles brilhem, né? Acho que é isso, gente, é para brilhar. Isso. E eu acho que essa ocupação das escolas agora, né, como teve há um tempo atrás, e agora contra a PEC, estão começando de novo, o que se viu? Que, na verdade, quem estava errada era a escola e não os jovens que estavam na escola. Errada no sentido, assim, muito quadrada, muito desatualizada, não conseguindo atender aos anseios desses jovens, não conseguindo dialogar com a realidade. Nós temos realmente muito a aprender com eles. Vamos fazer um pequeno intervalo, né? E nós voltamos daqui a pouco com algumas questões gerais sobre política e a indignação como um motor de transformação, a participação dos jovens contra isso que nós estamos chamando de adultocentrismo. Até daqui a pouco.